Afinal, o que você precisa assistir antes de ver Thunderbolts? São muitos personagens, alguns enredos aí, então eu e o João Jedi estamos aqui juntos para dizer o que você precisa ver, onde esses personagens se encontram e talvez citar algumas obras que vocês podem ver ou conhecer a introdução desses personagens, mas você não precisa necessariamente ver tudo para entender Thunderbolts, né, João? Exatamente, ó, tem alguns materiais que é recomendado pelo menos para refrescar a memória, ou você rever ou assistir a primeira vez, para ter mais contexto de algumas narrativas, né, de algumas linhas ali de história de personagem Thunderbolts. Outros nem tanto, e a gente vai mencionar aqui quais são esses materiais, para você não ficar se cobrando também. Ai meu Deus, mais um filme da Marvel que eu tenho que ver 50 filmes e séries para poder acompanhar. Não, Thunderbolts não chega a ser assim. Na verdade, você, se não assistir nada também, você pode se divertir da mesma maneira, mas é bom chegar com contexto, então a gente vai te recomendar alguns aqui. A diversão é garantida de qualquer forma, mas enfim, vamos dar o contexto como o João falou. O primeiro filme que todo mundo tá perguntando, pelo menos nos comentários, a maioria, é relativa a Capitão América, O Admirável Mundo Novo. Muitas pessoas falando, pô, Gil, esse é o último filme que lançou, João, e aí, como é que funciona, como é que ele encaixa? Eu, Giovana, particularmente acho que ele não agrega muito, não. Acho que você não precisa ver Capitão América para assistir Thunderbolts. O que você acha, João? Eu acho também que não precisa ver Capitão América. Inclusive, algumas frases do Thunderbolts já explicam o que acontece em Capitão América. Concordo. E são coisas que você viu nos trailers. Então, exato. Se você viu o trailer de Capitão América 4, você já tá preparado pra ver Thunderbolts, tá? Tem uma coisinha que é minimamente importante, mas é na cena pós-créditos, da piadinha que eles fazem. É verdade, mas isso... Mas é Não, cena não pós-créditos, cena pós-crédito, de boa. Pode ser, não precisa ver, tá bom? A cena pós-crédito você precisa ver. Precisa. Só Capitão América que não. E ó, relembrando, a cena pós-crédito é bem no final, tá? Então espera. Exato. A gente recomenda. Bom, próximo, falando em Sam Wilson, vale falar também sobre Capitão América, né? O nosso querido Soldado Invernal, né? Falcão e Soldado Invernal. Mudou no final da série. Capitão América e Soldado Invernal. Vocês pegaram a visão. Precisamos assistir? Eu, Giovana, particularmente, acho que sim. Ih, é? Eu acho que sim, por quê? Foi o que eu falei no vídeo. Eu não sei se eu falei com você. Mas a gente mencionou isso do John Walker. Existe um personagem muito importante que é o John Walker. A gente tem aqui o John Walker pra mostrar pra galera. A gente tem o John Walker. Ó, a gente pode mostrar o John Walker. Pra quem não sabe, prazer, John Walker. Olha aí, agente americano. Agente americano introduzido no Falcão, Capitão América e o Soldado Invernal. Então, pra você ter um pouquinho mais de conhecimento sobre esse personagem e entender também por que ele oscila nessa personalidade que é um pouquinho difícil de compreender, eu acho que faz sentido assistir essa série. O Falcão e o Soldado Invernal também dá mais contexto para a existência da Val, sim, que é a The Fontaine. Valentina não muito, Alegre mas ela aparece lá de certa forma. E óbvio, um desenvolvimento a mais pro Bucky, mas tudo bem, é um personagem que a gente já conhece. Seria mais pelo Walker mesmo. Quanto ao Walker e Falcão e Soldado Invernal, se você não quiser ter essa cobrança de ter que ver todos os episódios do Falcão e Soldado Invernal, Capitão América e Soldado Invernal, para chegar em Thunderbolts, tem um vídeo muito bom que resume a história de Sam Wilson, que a gente fez aqui no canal do Omelete, e lá a gente também conta sobre o Capitão Walker. Então você pode assistir esse vídeo e já chega ali sabendo mais ou menos como é a história dele e tem um contexto sobre o que acontece com esse personagem, então pode ficar mais tranquilo ou tranquila. Qual é o próximo, Gil? Eu acho que falando em introduções, vale a gente citar aqui alguns filmes de introdução. Então, Homem-Formiga e a Vespa é um dos filmes que servem como introdução para uma vilã que chama Fantasma, que é a Ava. E essa personagem também está presente no Thunderbolts. Acho que assim, precisa ver pra entender sobre ela? Eu particularmente acho que não. Não precisa. É só pra você saber que ela foi introduzida em Homem-Formiga, no segundo filme do Homem-Formiga, e que ela é uma vilã nesse filme, tá? Exato. Mas a gente não se aprofunda muito em grandes ideologias dela e o grande plano dela. E porque ela faz, não. Tá tudo bem. Tá suave. Pode seguir reto toda a vida, sabe? Sem virar nem a esquerda nem a direita, só vai ver, não precisa de Homem-Formiga, não. Concordo. Tá suave. Agora, um filme que eu acho que mata boa parte das suas necessidades é o Viúva Negra. Viúva Negra! Eu acho que Viúva Negra é um filme que resolve boa parte dos seus problemas se você não está muito em data, muito atualizado. Né? Muito atualizado com as obras da Marvel. Viúva Negra é um filme que ele vai matar algumas das suas necessidades em uma tacada só. Essa é a função da Viúva Negra, matar. E aí ela já está assumindo essa posição para te apresentar aí Yelena Belova, a sua irmã, o Red Gordon, que é o
o David David Harbour, Harbour, né? O Guardião Vermelho. o Guardião Vermelho, que também aparece nesse filme, que por acaso é o pai das meninas. Então a gente já tem aí 2 introduções muito importantes e também de uma personagem que aparece nesse filme, faz parte da equipe, que é a Taskmaster. A treinadora, né? A treinadora, Isso. que também é a vilã de Viúva Negra. Então, assim, o filme, ele já introduz aí 3 personagens importantes de cara, né? É, total. São personagens que eles fazem parte de Viúva Negra, que é um filme que eu considero ok. Ele é um filme ok. É um filme que tá no lugar errado. Ele saiu numa época que ele não era pra ter saído. Era pra Não. ter sido lançado em outra fase da Marvel aí, antecipadamente. E foi meio vibes pandemia também, não era? Foi lançado também no Disney Plus, deu mó embrólio lá com a Scarlett Johansson. Mas o que importa é o seguinte, a nível de história, realmente Viúva Negra te introduz muito mais numa tacada só do que todos os outros materiais. Sim. E principalmente por conta da Yelena Belova, claro, você entende muito mais sobre a personagem, você conhece a personagem neste filme, no caso Viúva Negra, e assim você chega em Thunderbolts com muito mais contexto para absorver algumas linhas ali do próprio filme, né? E assim você ficar mais à vontade com a história que é contada ali. Se você não quiser ver, tá liberado, tudo bem, beleza. Mas a gente recomenda você pelo menos tirar umas 2 horinhas aí sei lá, do seu fim de semana, da sua semana, no caso, pra rever Viúva Negra ou assistir pela primeira vez. Ainda mais porque tem a Valentina. Ela é introduzida de fato na cena pós-crédito, se não me engano, ou no final de Viúva Negra. Momento no qual ela fala com a Helena e fala sobre a iniciativa de ter novos Vingadores aí, né? Uma nova equipe. Então, realmente, se eu precisasse dizer pra vocês dois conteúdos que eu acho que valeria gastar um tempo pra ter uma introdução maior, Viúva Negra, porque aí você já tá lidando com várias introduções de personagens de uma vez só, Val, Yelena, Red Guardian, Taskmaster, então você tem aí várias personagens de uma vez, e também o Falcão e o Soldado Invernal, principalmente por conta da inserção do Agente Walker, que acaba se tornando uma grande peça importante no Thunderbolts. Sim. Agora, acho que a gente vale mencionar algumas outras obras que esses personagens são pincelados. Então, a gente tem também em Hawkeye algumas aparições da Yelena. Então, na série do Gavião, a gente tem alguns momentos da Yelena que ajudam aí para um desenvolvimento de leve, mas tá lá. Você entende as motivações da Yelena, né? No Viúva Negra a gente é apresentado a ela, no Hawkeye a gente tem uma pincelada em algumas motivações dela, o que levam ela, né, a ser essa Viúva Negra, por assim dizer, o Wannabe, e também a seguir os passos da finada Natasha Romanoff. Sim, mas também nada que é necessário, a gente só tá contando isso a título de informação mesmo, caso vocês se interessem. Fiquem em paz. Também vale citar aqui o Wakanda Forever, acho que é o último que vale a gente citar, que é o Wakanda para Sempre. O Wakanda para Sempre, todo mundo vai ficar meio surpreso, acho que tem gente que até não vai lembrar, o João... Eu não lembrava. Quando a Gil botou aqui na pauta, eu disse, oxe, Wakanda Forever? Pois o João não lembrava, mas essa questão da Val também. O Wakanda para Sempre, ele monta aí o terreno pra gente entender que a Val, ela tá tocando a Cia agora, e ela é essa personagem que politicamente vai se tornar muito mais importante daqui pra frente. Isso. Se você pula alguns dos outros filmes, você acaba perdendo a existência da Val. Ela, em Thunderbolts, é um pouquinho introduzida, então a gente consegue ter uma ideia de quem ela é, mesmo se a gente não tivesse um grande panorama, né? Uma grande história de fundo, um pano de fundo da personagem, já dá pra pegar um pouco a vibe dela. Mas se você tem interesse em entender um pouco mais sobre a Val, que é colocada como um tipo de protagonista e antagonista de Thunderbolts, então aí são os filmes importantes. O Viúva Negra, que vai introduzir a Val. O Falcão e o Soldado Invernal, ele tem uma pincelada nela. O Wakanda Forever também tem uma nova pincelada nela, que é principalmente contextualizando a posição que ela está hoje. Vale até a gente mencionar aqui que e isso não é spoiler, você já percebe vendo esses materiais, inclusive, ela é um anti-Nick Fury. Né? Enquanto o Nick Fury ele era o responsável por montar os Vingadores, por montar essa equipe de heróis, você vê nesses materiais, nessas mídias que a gente está recomendando aqui para você, que ela está montando meio que um time de elite meio desajustado, né? Um time mais, como dizer... Pseudo Amanda Waller. Né? Pseudo Amanda Waller, comparando ali, não vá nessa linha. Não é.
Thunderbolts é bem melhor que o É. primeiro Esquadrão Suicida. Gente, Total. nem se compara. Pelo fiquem amor de tranquilos. Eu gosto do segundo, tá? Mas a gente tá falando do Não, primeiro, é do primeiro. então fica tranquilo. Agora, uma última menção honrosa aqui, só pra caso alguém tenha alguma dúvida. O Thunderbolts introduz o Bucky numa roupagem diferente. Uhum. Não 100% diferente, mas ele tá colocado como com uma nomenclatura aí, que quem viu Capitão América, o último filme do Capitão América, vai entender. Ele tá meio que no meio da política, e particularmente se você entra direto em Thunderbolts, acho que talvez você fique um pouco confuso, mas o último Capitão América te dá uma pincelada também do porquê o Bucky tem essa nomenclatura política. Verdade, bem lembrado. Muito importante? Não é muito importante, fiquem tranquilos, tá? Acho que até vale. Pode falar? Não é um spoiler, né? A gente até pode contar pras pessoas. Gente, ele é um deputado, ele tá na vibe política. Eu tô contando aqui porque aí vai que você não quer assistir. Não, tá no trailer. Eu ia dizer isso. Se você viu os trailers de Thunderbolts, você vê, já dá pra indicar isso. Sim. Né? Então, era algo até que eu via nos trailers e ficava pensando, pô, botaram um soldado invernal de deputado e tudo que ele fez contra os Estados Unidos durante os 50 anos anteriores. Isso não é muito explicado, tá? Inclusive, não é muito explicado no Capitão América, mas a primeira vez que ele é inserido como deputado é no Capitão América, então isso já permite... as pessoas que assistiram Capitão América já estavam preparadas para essa nomenclatura. Se você não assistiu, talvez fique um pouco confuso, mas você assistiu o nosso vídeo para saber que sim, Bucky agora é deputado. É isso aí, tá lá dentro da política a fundo. Então, acho que são esses materiais que você pode acompanhar ou não, né? Segue a nossa recomendação. Talvez até esse vídeo funcione mais do que se você parar aí para você assistir tudo isso pra poder ver Thunderbolts. 10 minutos ao invés de horas. Olha só que delícia. E você ainda tem resumo de Falcão Soldado Invernal no canal do Omelete. Você tem muito conteúdo de outros trailers de Thunderbolts que a gente comenta sobre o filme. Já dá pra dar um embasamento ali pra você chegar sabendo das coisas. E assim, assistir Thunderbolts e curtir com gosto no coração, porque o filme tá massa. É isso aí, pessoal. O filme estreia esta semana. Estamos muito ansiosos pra saber o que vocês vão achar. Fiquem de olho no canal, porque teremos veredito.